Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, na nossa aula de hoje, a nossa quarta aula de álgebra linear, a gente vai começar a trabalhar com expressões do tipo, as nossas equações matriciais do tipo ax igual a b, tá bom? Em que esse tipo de construção se mostra muito presente no nosso cotidiano no estudo de matrizes, tá bom? De matrizes em si, em toda a álgebra linear. Bom, vamos lá. Então, equações matriciais, né? O que acontece? A gente tem a possibilidade de escrever uma combinação linear, que é aquilo que a gente viu na última aula. Se tu não te lembra, eu vou deixar aqui no card para tu poder olhar. Então, o que acontece? A gente tem uma expressão do tipo AX, onde a gente tem o A sendo uma matriz linha, um vetor linha, e o x um vetor coluna. E aí, se a gente multiplicar, fazer a multiplicação de matrizes, linha vezes coluna, a gente vai chegar a algo desse tipo, que é a mesma coisa que a gente viu como sendo as nossas combinações lineares que a gente viu na última aula. Então, a gente só tem que observar que o AX fica definido somente se o número de colunas de A for igual ao mesmo número de componentes de X, senão a gente não consegue fazer a multiplicação das nossas matrizes linha e coluna, tá bom? Então, aqui um exemplo, o que a gente vai ter? Eu quero multiplicar, eu quero fazer o AX, o AX igual a um B. Então, vai resultar o que? AX igual a este B. Mas como que a gente faz? A gente pega o componente do x, multiplica pela coluna. O componente do x multiplica pela coluna, o componente do x multiplica pela coluna. Aqui a gente já viu na aula anterior como é que faz. Então, isso aqui fica 4 e 0, 6 menos 15, menos 7 e 21. E aqui, para a gente fazer a soma desses vetores no R2, lembrando, R2 são números reais e só tem duas componentes. Então, para a gente fazer a soma desses vetores aqui no R2, o que a gente vai fazer? Vamos somar componente a cada componente. Então, 6 mais 4, 10. 10 menos 7, 3. 0 menos 15, menos 15. Menos 15 mais 21, 6. Então, aqui é o nosso vetor B. Tá? O mesmo vale para quando a gente tem um vetor aqui, por exemplo, do R3. Eu vou fazer as multiplicações. É um vetor do R3 multiplicado por um vetor do R2. Então, aqui eu tenho um R3, faço toda a sequência de contas e resulta neste novo vetor. Tá bom? Então, as combinações lineares, elas têm solução C e somente C. O B é a combinação linear delas. Então, esse B só vai existir quando a gente conseguir achar essa combinação linear, que é o que a gente já tem feito na última aula, a gente já tem feito nas últimas aulas agora. Então, aqui, pessoal, para a gente poder fazer o nosso exemplo, para a gente poder estudar melhor, a melhor forma de entender isso, essa parte do conteúdo das equações matriciais do tipo ax igual a b, é a gente fazendo exercício mesmo, diretamente. Então, aqui tem esses dois exercícios que você pode dar uma pausa aí e copiar eles no teu caderno, na tua folha, tomar o teu café, teu chimarrão, teu chá, tua água. Dá uma olhada aí e tenta que eu vou resolver contigo. Mas além desses dois, a gente também tem este exercício, tá bom? Então, vamos lá resolver os nossos exercícios. Então, aqui, no primeiro exercício, o que ele diz para nós? Ele pede para a gente determinar os valores resultantes de B das multiplicações de AX. Então, vamos fazer o item A aqui primeiro. Vamos dizer primeiro quem é o A, só para a gente se habituar. O A vai ser essa matriz quadrada aqui, certo? E o nosso x vai ser igual ao nosso vetor do R2. Tá bom? Então, se a gente for fazer A vezes x, como a gente viu nos nossos slides anteriores da aula, a gente vai ter que fazer isto aqui, vezes 5 e menos 3. Isso aqui vai ser igual a 5, que vai multiplicar 2 e 3, mais o menos 3, que vai multiplicar 4 e 5. Daqui, pessoal, a gente tem o quê? A gente tem como resultante
este vetor aqui 10 e 15, mais um outro vetor resultante, que é menos 12 e menos 15. E daqui a gente conclui que o nosso resultado B, né, o nosso vetor do R2, vai ser menos 2 e 0. Tá bom? Uma forma mais rápida que a gente também poderia fazer é simplesmente olhar da seguinte forma. As nossas multiplicações 2, 4, 3 e 5, a gente pode olhar elas da seguinte forma. Deixa eu fazer aqui. 5 menos 3. Então, isso aqui, ó, pessoal, isso aqui é uma matriz 2 por 2, uma matriz quadrada. Isso aqui tem duas linhas e uma coluna. Então, a gente já sabe que, como aqui a gente apaga esses dois, a matriz resultante vai ter duas linhas e uma coluna. Daqui a gente consegue enxergar. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu só apagar um pouquinho mais aqui. Isso aqui é uma outra forma de enxergar o mesmo resultado, tá bom? Depois eu coloco ali. Então, o que vai ser, ó? Aqui vai ser 2 vezes 5 menos 3 vezes 4. Tá bom? E aqui embaixo a gente vai colocar, ó, 3 vezes 5 menos 3 vezes 5. Como é que eu fiz? Eu fiz multiplicação. Eu fiz esta linha aqui multiplicado por esta coluna. 2 vezes 5, 4 vezes menos 3. Depois eu fiz esta linha multiplicado por esta coluna. 3 vezes 5 menos 3 vezes 5. E daqui a gente tem o que, ó? 10 menos 12. E aqui eu tenho 15 menos 15. Que resulta no quê? Menos 2 e 0. Como é o resultado anterior também. Vamos fazer o item B. Então, vamos fazer ele do jeito que está nos slides e também, se couber aqui, a gente bota do outro jeito. Então, ó, a gente tem essa matriz aqui, menos 4, 2, 4, 1 e 7. E multiplica um vetor unitário 1, 1, 1, 1. Então, o que a gente tem, ó? A gente vai ter 1 que multiplica 5 e menos 4, mais 1 que multiplica 2 e 4, mais 1 que multiplica 1 e 7. Daqui, a gente vai ter o que? O vetor 5 menos 4, mais 2 e 4, e mais 1 e 7. E se a gente for fazer isso aqui, ó, 5 mais 2, 7. 7 mais 1, 8. Menos 4 mais 4, 0. Mais 7, 7. Tá bom? Então, aqui resultou um vetor, né, do R2, 2 por 1. Porque aqui que eu tenho duas linhas e 3 colunas. Aqui eu tenho 3 linhas e uma coluna. Então, a gente apaga esses caras aqui, que tem que ser iguais. Sobra 2, 1. Que é esse resultado. Beleza? Como não tem espaço aqui, eu recomendo tentar fazer dessa mesma forma que a gente fez o 2 para esse cara aqui também. Então, vai ficar 5 vezes 1, mais 2 vezes 1, mais 1 vezes 1. Isso para a primeira linha. Menos 4 vezes 1, mais 4 vezes 1, mais 7 vezes 1. Isso para a segunda linha. Então, vai ver que tu vai chegar na mesma resposta. Tá bom? Vamos fazer o segundo exercício. Ele quer que a gente escreva esse sistema aqui na forma ax igual a b. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Primeiro a gente vai montar a matriz de coeficientes, que são esses números que estão na frente do x. Que é a matriz aqui tem 3, aqui tem menos 4. Como aqui eu não tenho x1, aqui é 0. Como aqui eu tenho ali, ó, menos 1, 1 e 1. Aqui eu tenho 4, menos 5 e menos 3, tá bom?
quantos coeficientes eu tenho, quantos valores eu tenho para o x aqui aparecendo? Eu tenho x1, x2 e x3. Então a gente vai multiplicar isso aqui, ó, x1, x2 e x3. E isso tudo vai ser igual ao valor. Tudo que está depois da igualdade é o valor do b. Então, 1, 0 e 6. Então, com isso, a gente montou a nossa matriz. Ó. Aqui é a matriz A, aqui é a matriz X e aqui é a matriz B. Então, daqui a gente tem a mesma coisa aqui, uma AX igual a B. Deixa eu até botar mais bonitinho aqui. Igual a AX igual a B. Então, se a gente for tentar, né, fazer isso aqui e voltar para lá, a gente sempre vai botar o A é a matriz dos coeficientes, a gente vai ver quantas são as nossas variáveis aqui, os x, vai colocar eles aqui em formato de um vetor coluna, e tudo que está depois da igualdade vai ser o B. Se a gente for fazer ali a nossa notação, né, vai ser o seguinte, ó, x1 que vai multiplicar 3 menos 4 e 0, mais um x2 que vai multiplicar menos 1, 1 e 1, mais um x3 que vai multiplicar 4 menos 5 e menos 3. Isso tudo vai ser igual a 1, 0, 6. Então, se a gente fizer esse passo aqui, então a gente vai ter o que? 3x1 menos 4x1 e 0, mais menos x2, x2 e x2, mais 4x3, menos 5x3, menos 3x3. Eu estou tirando esses valores todos dessas multiplicações que eu faço para cada um deles aqui. Isso aqui é igual a 1, 0 e 6. Agora, se eu fizer essas somas ali, vai resultar no que? Nessa matriz aqui, 3x1 menos x2 mais 4x3. Aqui vai ser 0. Não, aqui vai ser menos 4x1 mais x2 menos 5x3. E aqui sim, aí vai ser 0x1 mais x2 menos 3x3. Isso tudo aqui igual a 1, 0 e 6. E se a gente for transformar isso aqui num sistema, a gente vai conseguir encontrar lá a mesma coisa que a gente tinha no início. Então, para vocês verem que sim, está certo o nosso processo de transformação do nosso sistema para um problema do tipo AX igual a B. Tá? Menos 4x1 mais x2 menos 5x3 igual a 0. Aqui sim. Como 0 vezes x1 é 0, então mais x2 menos 3x3 igual a 6. Esse mais aqui a gente pode tirar fora. Então, a gente já viu esses dois processos. Agora, pessoal, a gente vai ver o nosso último exercício, que diz o seguinte. Olha aqui comigo. Agora, a gente propriamente vai ver como aplicar tudo que a gente viu. A gente tem que tentar encontrar nesse exercício os valores que x pode assumir, de modo que o b possa ser escrito como uma combinação linear. Isso é, ax igual a b. Então, é basicamente muito parecido com o que a gente já tem feito nos nossos exercícios, tá bom? Então, olha aqui comigo, vamos lá. Primeiro, vamos escrever isso aqui, ax, a gente quer algo do tipo ax igual a b, né? Então, vamos lá. Aqui, então a gente vai ter algo do tipo ax igual a b. Então, o a a gente já tem. A nossa matriz ali de coeficientes, 2, 0, menos 3, 4, 1, menos 5, menos 6, 3 e 7. O x, né, pessoal, a gente não tem. Então, vai ser o que, x1, x2, x3, igual ao b que a gente tem, 2, 5
e menos 3. Tá bom? Então, com isso aqui, a gente já poderia passar para o próximo passo, que é o seguinte, ó. Para a gente poder encontrar o nosso valor, a gente vai pegar a nossa matriz, os valores do x, a gente vai encontrar a nossa matriz de coeficiente e vai transformá-la numa matriz completa. O que é a matriz completa? 2, 0, menos 3, 4, 1, menos 5, menos 6, 3 e 7. A gente bota o pontilhado aqui, ó, porque é o resultado que vem depois. Então, se a gente escalonar esta matriz aqui, a gente vai achar o valor do x1, x2 e x3 que satisfazem esta combinação linear, e se existirem, se esse escalonamento for possível, significa que sim, o b pode ser escrito realmente como combinação linear e existe um x1, x2 e x3. Então, o primeiro passo que eu vou fazer, pessoal, vai ser dividir por 2 a primeira linha. Então, eu vou ter aqui, ó, 1, 0, menos 3, 2, 1, menos 5, menos 3, 3 e 7, 1, 5 e menos 3, tá bom? O próximo passo que a gente vai ter do nosso escalonamento, a gente vai fazer o seguinte, ó. A linha 3 vai ser igual a linha 3 mais 3 vezes a linha 1. Recomendo que vocês pratiquem essas construções dessas equações para ficar mais fácil para vocês lá na frente, quando a gente chegar em alguns assuntos um pouquinho mais complexos. Então, aqui vai ficar menos... Aqui vai ficar 1. Aqui dá menos 3, 3 e menos 2. Aí a gente faz aqui o pontilhado, 1, 5 e 0. Agora a gente vai fazer, ó, vamos aqui, nosso primeiro pivô, definimos o segundo pivô. Então, a linha 3 vai ser igual a linha 3 menos a linha 2. Então, vamos fazer aqui, ó. 1, 0 e 0, 2, 1 e 0, menos 3, 3 e menos 5 e aqui por último 1, 5 e menos 5. Então, daqui, se a gente for fazer a retrosubstituição, que é aquilo que a gente aprendeu na aula de escalonamento, então a gente tem o que, ó, menos 5x3 igual a menos 5. Então, daqui a gente conclui que o x3 é igual a 1. Já temos o valor do x3. Então, vamos ali, ó, x2 mais 3x3 é igual a 5. Só que a gente já viu que o x3 é 1, então fica x2 mais 3 vezes 1 igual a 5. Então, daqui a gente descobre que o x2 é igual a 5 menos 3, que é igual a 2. Então, a gente já tem que x2 é igual a 2. Falta só achar o x1, com a nossa primeira equação aqui. Então, se a gente fizer a primeira equação, a gente vai ter, ó, x1 mais 2x2 menos 3x3 igual a 1. x1 é o que nos interessa, vamos começar a substituir, ó, 2 vezes 2, que a gente sabe que x2 é 2, menos 3 vezes 1 igual a 1. Então, x1 é igual a 2 vezes 2, 4, menos 3 igual a 1. x1 mais 1 igual a 1. Então, daqui a gente conclui o que, ó, x1 é igual a 1 menos 1, que é 0. Então, a gente já sabe o que, ó, que o nosso x1 é igual a 0. Então, sim, o b pode ser escrito como uma combinação linear do tipo ax igual a b, e os valores que x assume para que isso aconteça é x1 igual a 0, x2 igual a 2 e x3 igual a 1, tá bom? Espero que tu tenha entendido. Se tu não conseguiu entender, por favor, deixa aqui nos comentários a tua dúvida ou me escreve nos e-mails, tá bom? Fica bem, um ótimo fim de semana, nos vemos semana que vem. Tchau!